Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. E hoje a gente está iniciando um projeto que eu já havia planejado há bastante tempo, né, para auxiliar as pessoas que estão prestando concurso para as áreas de arquitetura e engenharia, né, fazer conteúdo para essas pessoas que estão necessitando aí de um auxílio melhor ali no YouTube, né? Eu quando eu precisei, foi difícil achar alguns conteúdos sobre algumas matérias que caem em concurso, tá? E aí, pensando nisso, eu quis ajudar as pessoas hoje que têm dificuldade de pagar uma plataforma online. Hoje é, é muito comum hoje a gente ter alguma espécie de problema financeiro ali que acaba impossibilitando a gente comprar aquele curso que a gente quer fazer na área de concurso naquele momento e acaba atrasando o seu estudo aí, tá ok? Então, é, espero ajudar vocês aí que estão prestando concurso para essa área, para essas áreas, beleza? E vamos iniciar então hoje falando do parcelamento do solo urbano, tá ok? É, é um tema muito extenso, beleza? Cai muito concurso, mas é um tema muito extenso. E aí, para não ficar o vídeo muito longo, eu dividi em 5 partes, beleza? E aí vai facilitar bastante na didática aqui, no decorrer desse tema aqui, beleza? Então vamos começar então falando do parcelamento do solo urbano. E para a gente falar do parcelamento do solo urbano hoje, a gente tem que ter um contexto na lei. E qual a lei hoje que ampara, que fala sobre o parcelamento do solo urbano hoje, lei específica? É a Lei 6.766 de 1979. Mas qual é o intuito dessa lei? Qual é o objetivo dessa lei? É organizar o crescimento das cidades, evitar o loteamento sem planejamento, garantir uma infraestrutura mínima. Isso é importantíssimo, pessoal. Inclusive, tem uma parte da lei somente falando sobre infraestrutura mínima, tá? Infraestrutura básica. Então, mais para frente a gente vai aprofundar mais nessa infraestrutura mínima aí, beleza? Proteger o interesse público, mais importante, proteger o interesse de todo o público, de todos nós, ok? Então, para a gente ter um conceito geral, a gente tem que pegar um pouquinho da história lá atrás e ver como é que era feito os loteamentos, né, o parcelamento, né? E antigamente tinha um problema grande ali, que as propriedades rurais, elas dividiam os lotes e não havia nenhuma regra urbanística, um planejamento adequado, né? E aí, com tudo isso, quando você não tem um planejamento, quando você não tem uma regra, acaba vindo os problemas, né? Então, quais são esses problemas? Quais são? Por exemplo, as ruas estreitas. Quando você faz as ruas muito estreitas, elas acabam que você não consegue passar dois carros ao mesmo tempo, né, de forma confortável, e acaba tendo um acidente, engarrafamento, né, dando transtorno para as pessoas que moram naquela região, né? A falta de planejamento, né, quando você não tem uma regra ali, você não tem planejamento nenhum, beleza? A ausência de áreas públicas, isso é importantíssimo, pessoal. Quando você faz um loteamento, um parcelamento de um terreno, e de uma cidade, por exemplo, você vai loteando, vai loteando, vai loteando, colocando lote lá, casa, tudo mais, beleza. Mas aí você não fez um planejamento para, por exemplo, colocar um hospital próximo àquela região. Você não fez um planejamento para colocar uma delegacia, né, uma praça pública, né? E aí, no decorrer do tempo, você vai sentindo a falta dessas áreas públicas na cidade, beleza? E aí acaba tendo aquela dor de cabeça, né? Pô, de ir em outra cidade para consultar, né? Ou em outra cidade para fazer um boletim de ocorrência, né? Então tudo isso gera um transtorno para a população, beleza? E aí também vem a dificuldade futura de mobilidade. Quando a gente fala em mobilidade urbana, né? A gente pensa muito em acessibilidade para deficientes e tudo mais. E isso é extremamente importante. O poder público é, tem que estar atento a essa mobilidade urbana para deficiente. Óbvio, isso é um tema é, muito necessário para nossa sociedade, tá? Mas a gente também tem que pensar nas pessoas comuns também,
tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você fez um parcelamento ali, um loteamento ali numa cidade, beleza. Aí você coloca uma parada de ônibus a 3, 2 quilômetros desse loteamento, né? Olha o transtorno que a pessoa vai passar todo dia andando 2, 3 quilômetros para pegar um ônibus, por exemplo, entendeu? Então isso acaba criando um constrangimento, uma dor de cabeça para a população também. E com tudo isso acontecendo, né, no passado, é, isso gerou uma necessidade de criar uma lei específica. E aí vem a lei federal Lei Federal 6.776, que vem para solucionar todo esse problema, tá? Mas não é só essa lei que vai abordar o parcelamento do solo urbano. A gente tem fundamentos constitucionais na Constituição Federal, né? Por exemplo, o artigo 30 vai falar da competência do município. Qual é a competência do município na organização da cidade, né? A competência do município em promover o adequado ordenamento do território. Então, o município ele tem que organizar, fazer o ordenamento territorial, controlar o uso do solo, parcelamento, ocupação do solo urbano. Ah, mas Guilherme, como é que faz isso na prática? Como é que é feito isso na prática? Como é que o município vai organizar a cidade? De forma que o município pode definir, por exemplo, o tamanho dos lotes, né? O município pode também dimensionar a largura das ruas. O município ele vai se planejar para colocar uma escola ali perto, um parque, um posto de saúde, avenida, rodovia, transporte. Então, o município ele tem que organizar de forma que a, a, a definição dele para aquela área atenda bem a população, tá? Então é isso, ele vai definir, vai fazer estratégias, vai fazer planejamentos para colocar essas áreas públicas, né? Definir as características das ruas, né? Definir as características dos lotes, das casas, né? Se aquela região pode fazer pode fazer construção de 2, 3 pavimentos, se só pode fazer de um pavimento, né? Tudo isso o município vai definir as características daquela cidade, daquele município, entendeu? Então, basicamente, a Constituição está falando assim, ó, município, eu quero, tô te dando a competência aqui para você organizar a cidade, beleza? Fazendo um estudo que possa ajudar a população e aí não dar dor de cabeça para ela futuramente, né? Então, a responsabilidade é sua, se vira aí, beleza? Então, basicamente, a Constituição está falando isso, né? Não necessariamente assim, se vira, né? Mas é, município, ó, você tem que promover aí de forma ordenada aí a organização da cidade, beleza? Então, deixando isso bem, bem claro, tá? E aí a gente tem outro artigo que fala também do parcelamento do solo urbano, que é o artigo 182. Ele vai falar assim, ó, o poder público pode exigir ao proprietário do solo urbano não edificado e subutilizado, não edificado, subutilizado e não utilizado, que promova de forma adequada o aproveitamento, sobre pena. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui que vai deixar isso bem claro para vocês, né? Essa lei bem clara para vocês. Eu tenho um lote, tá? Eu tô dando um exemplo, tá, pessoal? Não tenho esse lote, tá? Não vai se enganar aí, não. Eu tenho um lote. E aí, eu comprei esse lote e falei, e passeando lá na rua lá, eu escutei os vizinhos falar que ali, na frente do meu lote ali, vai ser construído um shopping. Aí eu falei, ô, beleza. Aí eu inteligentemente falei assim, ó, já que vai ser construído um shopping daqui 10 anos, eu não vou construir nada no meu lote, né? Como ele vai valorizar com a construção do shopping, quando o shopping é, estiver funcionando, eu vou e vendo o meu lote por um preço muito, muito, muito maior que eu comprei, né? Então eu vou ter uma valorização ali, massa ali para mim, um dinheiro massa ali para mim, e vou deixar lá. Aí você deixa o lote. Só que o município passa à frente do seu lote e vê tudo vazio, não tem um aproveitamento, não tem nada, o mato tá crescendo, né? Tá jogado as traças ali. E aí ele chega e fala assim, Guilherme, ó, o seu lote ali, ó,
tem um aproveitamento nenhum, né? Não está compatível com a nossa lei aqui do município, beleza? Então faça um favor para mim, cara, faz o aproveitamento do seu lote e constrói alguma coisa aí, faça alguma coisa, uma casa, alguma coisa aí pra gente, beleza? Aí tu fala, não vou fazer, por quê? Eu paguei o meu lote e o dinheiro foi muito suado, eu trabalhei para comprar meu lote e você não vai falar o que eu tenho que fazer, então não vou fazer nada lá não. Aí você deixa lá o lote lá, né, pegando mato, né, dengue, tudo lá no seu lote, e aí o município vai te notificar de novo, né? E aí ele vai te dar as sanções possíveis para você fazer o aproveitamento de forma adequada, que é o quê? O parcelamento ou edificação compulsória, né? E aí, beleza, ele fez essa sanção e não deu certo. Aí ele vai aplicar o IPTU progressivo no tempo para você, né? Vai botar imposto lá no seu terreno. Beleza, não resolveu? Aí vem, por último, a desapropriação sancionatória, tá? Pessoal, isso aqui eu vou falar superficial, tá? Porque a gente vai falar um pouco, não, vou falar mais detalhado lá no Estatuto das Cidades, ok? Então, vou falar aqui um pouquinho superficial sobre essas sanções, mas lá no Estatuto da Cidade a gente vai aprofundar mais, tá? Beleza? Eu só vou falar um pouquinho mais sobre o desapropriamento sancionatório porque é um caso polêmico, tá? Por que é um caso polêmico? Porque, por exemplo, você comprou seu lote, você acha que você tem que fazer o que você quiser no seu lote. Negativo, não é assim. Temos leis, temos legislação e a gente está numa sociedade e temos que seguir essas leis, né? Mas tem pessoas que pensam diferente, então vira um debate, né? E aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Beleza, o que que vai ser as características da desapropriação sancionatória? O governo vai fazer essa desapropriação, só que ele tem que te pagar. Não vai falar assim, então X para aí, não vou te pagar nada. Não, não é assim, né? O governo vai ter que te pagar. Só que o problema é o seguinte, ele não vai falar assim, Guilherme, o seu lote estava valendo 200 mil, toma aqui, vou te mandar no Pix aqui 200 mil reais. Ou, por exemplo, eu vou fazer uma transferência bancária para você de 200 mil aqui. Toma aqui seu lote. Não, não é assim. Primeiramente, o pagamento vai ser mediante a títulos da dívida pública, né? Então, tome muito cuidado com isso aí, ó. O pagamento vai ser mediante a títulos da dívida pública, beleza? Ah, Guilherme, mas o município ele pode te notificar e fazer de qualquer jeito essa desapropriação? Negativo. Negativo. O poder público não vai poder fazer de qualquer jeito. Ele vai ter que ter uma emissão previamente aprovada pelo Senado. Então vai ter uma votação lá no Senado lá para fazer essa emissão de desapropriação do seu terreno. Não é simplesmente o município chegar lá e tomar seu terreno e te dar o dinheiro, não. Não, é assim. A emissão é previamente aprovada pelo Senado. Tem que ter uma emissão ali, bem antes do processo, aprovado pelo Senado. Beleza? E aí, como é que é feito esse pagamento, Guilherme? É à vista, é a prazo, é que nessas Casas Bahia, 20 vezes sem juros? Não, não é assim bagunçado, não, cara. O prazo de pagamento é 10 anos, né? Então, ou seja, o poder público tem 10 anos para fazer esse pagamento para você. Mas é de qualquer jeito? Não, não é de qualquer jeito. Tem todo uma regra, né? Que é o quê? É através de parcelas anuais, ou seja, todo ano ali o poder público vai fazer esse pagamento, iguais e suscetíveis, assegurando o valor real, então, da indenização, então vai assegurar aquele valor definido, e os juros legais, então vai ter juros. No decorrer do tempo ali, vai correndo os juros, e o governo vai te pagar certinho esses juros, beleza? Então, vamos aprofundar esse tema mais para frente lá no Estatuto da Cidade, mas só para você ter uma ideia ali de como é feita a desapropriação sancionatória, tá? Que é um caso polêmico ali. Que a pessoa compra o lote dela, ela fala, o lote é meu, eu faço o que eu quero. Não, temos leis, né? Como eu falei para vocês. Beleza? Então vamos continuar então, nosso estudo. Então vamos voltar para a Lei 6.766,
no artigo 1º. O que vai falar no artigo 1º? Que o parcelamento do solo urbano, o parcelamento do solo para fins urbanos será regido por essa lei. Então, tudo que for parcelamento do solo urbano vai estar nessa lei. Ok? Então, essa lei é específica para o parcelamento do solo urbano. Ok? E aí, vamos lá. Então, vamos continuar. No parágrafo único, o Estado, ou o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nessa lei às peculiaridades regionais e locais. 2 pontos dessa lei, pessoal. 2 pontos que você tem que prestar bastante atenção. Aqui, ó, peculiaridades regionais e locais. Ou seja, o, o município ele não vai poder fazer uma lei de qualquer jeito ali, aprovar de qualquer jeito, né? Não, tem que ter um estudo, tem que ter uma análise, tem que pegar o depoimento da população, né? Tem que fazer todo um processo ali de pesquisa para você colocar essa lei em prática. Não basta simplesmente você fazer a lei, você tem que fazer um estudo na região, né? O que vai impactar o que você vai, a lei que você vai criar, o que vai impactar de negativo e de positivo, né? Tem que fazer todo um estudo. Segundo ponto, a lei municipal nunca vai ser maior do que a lei federal, entendeu? Então a Constituição Federal é lei maior. Nenhuma lei vai passar por cima da Constituição Federal. Segundo, a lei 6.716 também é uma lei federal. Então não pode passar por cima. Então lei municipal nenhuma, lei estadual nenhuma, lei do Distrito Federal nenhuma vai passar por cima da Constituição Federal e nem da Lei Federal 6.766, tá? Então tome muito cuidado com isso, que a banca pode pegar aí, beleza? Então vamos continuar. E essa lei, ela é dividida, ela tem uma divisão por etapas, né, de aprovação de parcelamento do solo, tá? Eu não vou especificar muito aqui, porque a gente vai falar, vamos falando delas no decorrer do conteúdo que a gente for apresentando, tá? Mas se quiser dar uma pausa aí e dar uma lidinha, é bastante importante, tá? São etapas de aprovação de parcelamento do solo urbano, beleza? E aí, pessoal, um assunto importantíssimo aqui, esse aqui você tem que ter uma atenção redobrada, que esse aqui cai em concurso 2 vezes mais do que, né? Então vamos lá, vamos analisar aqui. Como será feito o parcelamento do solo urbano? Está especificado no artigo 2º da Lei 6.766, beleza? E como é que vai ser? O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Ponto. Não tem uma terceira hipótese. Ou é loteamento ou é desmembramento. Ah, Guilherme, o que é loteamento? O que é desmembramento? Qual a diferença dos dois? Tudo isso está nessa lei. Beleza? Tudo isso está nessa lei. Vamos lá, no artigo 2º, inciso 1º, considere-se loteamento a subdivisão de glebas em lotes destinado à edificação com a abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Ou seja, pessoal, então, você vai fazer o loteamento e você poderá criar novas ruas, novas vias, novas vias de circulação, né? Vai poder modificar as vias existentes, que vai dar acesso a esses lotes, beleza? Você pode fazer alteração nas características das vias de circulação, das ruas, beleza? E aí, no artigo 2º, inciso 2º, falando sobre desmembramento. Considera-se desmembramento a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Se no loteamento você pode criar novas vias de circulação, novas ruas,
e modificar as que estão existentes, no desmembramento já é diferente. Você vai ter que aproveitar o acesso das vias existentes sem modificar e sem criar novas vias de circulação, beleza? Então pega isso aqui, ó, no loteamento é possível você fazer novas aberturas das vias de circulação. Já no loteamento você vai ter que aproveitar a via existente, não vai poder fazer ampliação e nem novas vias de acesso, beleza? Aos lotes. E aí, beleza, Guilherme, mas aqui, ó, eles falam, as duas leis falam sobre lote. O que é o lote? O que a lei vai falar sobre lote? Considera-se lote, no inciso 4º, hein, do artigo 2º. Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situa. Ou seja, todo o terreno que for servido de uma infraestrutura básica, ele é lote. Beleza? E o que é uma infraestrutura básica, Guilherme? Também está na lei. Está lá na lei o que é infraestrutura básica. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgoto sanitário, abastecimento de águas pluviais, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Simples. É o básico para sobreviver ali na sua residência. Entendeu? É o básico de uma cidade sobreviver. Entendeu? Que é o quê? Escoamento das águas pluviais, para evitar enchentes, iluminação pública, esgoto sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e via circulação. É o básico para uma cidade sobreviver. Entendeu? Então, isso que vem a infraestrutura básica, é o básico da cidade, da infraestrutura da cidade. É isso. Entendeu? Então, fique bem atento. Loteamento e desmembramento. Somente haverá parcelamento do solo urbano mediante loteamento e desmembramento. O loteamento é você ter a possibilidade de você fazer o loteamento e criar novas ruas, novas vias de circulação para ter acesso a esse loteamento. E desmembramento é ao contrário. Você vai ter que aproveitar as ruas, as vias de circulação existentes e não vai poder criar novas vias, novos logradouros públicos e nem prolongar e modificar as que estão existentes. Beleza? Fechado? Então, basicamente isso, pessoal. Então, se atente muito a isso nessa questão aí do artigo 2 que caiu muito em prova, tá? E aí eu fiz um desenho aqui para vocês terem uma noção gráfica, né? O que eu estou falando de questão de desmembramento e loteamento. Aqui você tem um loteamento inicial, você comprou esse lote aqui, né? E aí ele já tem uma rua existente aqui que dá acesso ao lote, beleza? Ah, mas eu quero fazer um desmembramento, quero criar, quero parcelar os lotes dentro do meu lote inicial. Quero fazer um desmembramento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, vou criar os lotes, vou dividir os lotes na minha área, beleza? E vou manter a rua existente aqui, ó, passando aqui, não teve nenhuma modificação, não criei esquina, não criei novas ruas, tá lá, do jeito que tá lá a rua, pronto, não mexi. Beleza, agora o loteamento vai possibilitar você modificar a rua existente, aqui, ó, aqui eu criei uma esquina, né, aqui eu criei outra esquina, então modifiquei a rua, as características da rua, e criei novas vias de circulação. Aqui, ó, pode ver, ó, criei uma rua aqui, uma rua aqui e uma rua aqui, né, para prolongar o loteamento aqui, ó, para criar novos lotes, beleza? Então, aqui no desmembramento, eu vou aproveitar as vias de circulação, as ruas existentes. Aqui no loteamento, eu vou poder criar novas ruas, vou poder modificar a rua existente e ampliar a rua existente também. Pronto. Matou o que é desmembramento e loteamento.
Então vamos lá, vamos para os exercícios, pessoal. A parte mais esperada aqui da aula, né? Os exercícios, né? Vamos lá. Ano de 2025, Banca Instituto Avante São Paulo, Prefeitura de Conconde, Auxiliar Administrativo de 2025. Vamos lá. Observadas as disposições da Lei Federal número 6.766 de 1979 e as das legislações estaduais e municipais pertinentes, o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante a quê, pessoal? Mediante a quê? Vamos lá, vamos lá. Loteamento ou construção de vilas? E loteamento sim, né? Obviamente. Construção de vila, ó, negativo. Beleza? Desmembramento ou doação de terreno? Desmembramento, sem dúvida. Agora, doação de terreno, negativo. Letra C, loteamento ou desmembramento? E aí, pessoal, o que vocês acham? O que você acha que é? Loteamento ou desmembramento? É óbvio, letra C, pessoal. Loteamento é desmembramento. A gente volta aqui, ó. O parcelamento do solo urbano só poderá ser feito mediante a loteamento ou desmembramento. Artigo 2º da Lei Federal número 6.766. Então, letra C, né? E aí vamos para as outras aqui, ó. Parcelamento horizontal, negativo. Ou vertical, também não. Letra E, loteamento, beleza, não. Infraestrutura básica, e aí tá. Muitos iam marcar aqui. Por quê? Ah, Guilherme, mas aqui, ó, o artigo 2º aqui fala da infraestrutura básica também. Mas ele fala dos conceitos da infraestrutura básica, né? E aí ele está dentro do que lote, né? Que aqui fala aqui, ó, considere esse lote o terreno servido de infraestrutura básica. Ele não cita que o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante a infraestrutura básica, não. Somente loteamento e desmembramento, não tem uma terceira hipótese, entendeu? Relacionado ao o parcelamento do solo urbano só poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Pronto, acabou, se matou a questão, entendeu? Loteamento e desmembramento. Fechou, tá? Mais uma para a gente finalizar. E aí eu encerro essa aula e inicio outra aula, né? Pra gente não deixar o vídeo muito extenso, tá bom? Ano de 2024, Banca Instituto de Apoio e Gestão em Educação. Prova da Prefeitura de Cupirá, Fiscal de Obra 2024. No loteamento, a subdivisão de gleba ocorre com a abertura de novas vias de circulação em logradouros públicos, conforme definido pela legislação vigente. Pessoal, preste muita atenção nisso aqui, ó. Abertura de novas vias de circulação em logradouros públicos. O loteamento, você pode fazer a abertura de novas vias? Pode ou não? Pode, né? Então é certo ou errado? Certo, né? Volta aqui, ó. Vamos voltar aqui. Cadê? Loteamento aqui, ó. Considere esse loteamento de distribuição de glebas em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação. Aqui, ó. Novas vias de circulação em locadouros públicos. Certo. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês, né? Eu vou postar mais conteúdo, não se preocupem, né? Eu quero que todo mundo tenha sucesso nos concursos, tá? E o meu meio de ajudar vocês fazendo esse curso aqui. E eu espero estar ajudando. Se eu não tiver, pessoal, se vocês achando que o meu conteúdo, não dá para entender, Guilherme, o que você está falando, você está gaguejando demais, conversa aqui comigo aqui nos comentários, que eu vou estar lendo seu comentário e tentando melhorar. Se for uma crítica construtiva, eu vou com os ouvidos abertos. Agora, se for insulto, né, me xingando, aí eu não posso fazer nada, né? Entendeu? Mas eu quero que todo mundo tenha sucesso.